Vamos fazer uma breve reflexão sobre tanto a vaidade, né, as coisas terrestres, e trazendo o conteúdo que se espera, que é a questão da real. Como é que funciona isso dentro dessa operacionalização, né, do ser humano no mundo, entende? Principalmente quando se compara a língua original, no caso que foi escrito o livro, com a contemporaneidade, o que acontece nela. E como esse manual de sobrevivência nos ajuda hoje com dicas divinas para então conseguirmos sobreviver minimamente dentro desse plano. Então, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 já começa, né? Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Então tá perguntando, né? E o curioso é o subtítulo aqui. É o título do capítulo 1 que foi colocado, né? A vaidade de todas as coisas terrestres. Em outras bíblias vai estar a futilidade, ou que tudo é inútil, né? Coisas bem pessimistas nesse sentido. Daí a importância de analisar esse capítulo. Então é mergulhar simplesmente em reflexões bem profundas sobre a condição humana e aí entender o que Kohelet vem colocando, né? Que é o pregador. É necessário olhar então para os nuances lá do hebraico e algumas expressões para simplesmente traçar esse paralelo com a realidade moderna e extrair lições então da vida particular. Então, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Já começa com o autor do título. No hebraico bíblico, o termo Kohelet, embora traduzido como pregador, vem de kahal, que tem que ver com assembleia. Então, alguém que convoca uma assembleia para então debater sobre a vida. Então vai se apresentar como sucessor de Davi, invocando então a figura de Salomão, rei que teve todo o sucesso, todo o prazer, toda a sabedoria e a riqueza possíveis. Então é simplesmente uma aplicação contemporânea a partir desse verso. Você vê aí esses influenciadores que não tiveram absolutamente nada, ou então simplesmente não tem aquela vivência toda, ou simplesmente praticam coisas diferentes do que falam. Você vê que muitos especialistas vendendo fórmulas de felicidade, fórmulas de sucesso financeiro, tendo um plano material. E aí você tem aqui Kohelet, que seria em tese um influenciador, que chega então no topo. Então aqui identificado com a figura de Salomão, chega ao topo e aí simplesmente volta para dizer a verdade sobre tudo aquilo que foi conseguido, o que foi desfrutado, o que não foi, os pesares, os enganos, as ilusões, né, que é o que a gente quer, para poder entender e viver, né? Utilizar o livro como manual de sobrevivência. Então isso é importante. Aí simplesmente você vê hoje esse contraste, onde você tem realmente alguém que teve experiência, Kohelet, em oposição aos influencers modernos, ou melhor, contemporâneos, né? Vamos colocar assim. Pessoas que estão ensinando, às vezes, por exemplo, pessoas com problemas mentais, problemas psicológicos, psiquiátricos, dando dicas de relacionamento, de casamento, dando dicas sobre as relações humanas totalmente disfuncionais e que muitos acabam acatando. Entende? E você vê esse ponto então do livro trazer essa questão da importância de ver com quem que você realmente pega ali as suas dicas, entende? Consegue entender, perceber, ver o mundo de certa forma a partir das visões, às vezes, das lentes de outra pessoa, outro indivíduo que nem mesmo teve certos resultados para poder estar mostrando aquilo. Então, conceito de Evel, que simplesmente é a palavra vaidade, aí que vai aparecer no versículo. Então, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, essa é a palavra aí que vai aparecer. Evel, traduzido então como vaidade. Curiosamente, essa tradução ela pode, de certa forma, tá trazendo uma certa ilusão, né? Porque ela faz pensar o indivíduo, essa palavra no caso, né, a vaidade, como sendo alguma coisa relacionada ao orgulho, ou então a busca pela beleza, né? Mas vaidade não é só isso, tem que ver com vapor, fumaça ou sopro, né? Tudo é uma fumaça, tudo é um tipo de coisa que tem, de certa forma, uma substância ali, mas você não consegue manipular aquilo da maneira que você acha que consegue. Então, uma palavra que é traduzida então como vaidade, mas que de fato tem que ver com vapor, com fumaça, com sopro. Então, se você fosse pensar, tem aí essa questão do vapor, a futilidade absoluta, coisas misteriosas,
entende? Então, um grau máximo de algo que, em tese, se você fosse ver, né, fumaça ou um café, você tenta tomar ele nas mãos, não. Ele é real, mas só que você não consegue retê-lo e muito menos manipulá-lo. No hebraico, repetindo várias vezes, né, Hevel, Revelim, indica o grau máximo de algo que seria o vapor dos vapores. Então, é a ilusão em cima da ilusão. Poderíamos trazer a futilidade absoluta. Entende? E hoje em dia, infelizmente, se faz e se vendem coisas em cima de ilusões e ilusões. Redes sociais, tendências que duram 24 horas e depois mudam. Quer dizer, a pessoa tenta seguir determinado padrão, mas conforme o tempo vai passando, aquilo muda. Ela acha que teve controle, que teve algum tipo de benefício com aquilo. Não, mas vai ter que mudar, vai ter que trocar o carro do ano, entendeu? São os sapatos de marca, os tênis famosos, né? O status que tem que mudar. Então é importante ver o que esse texto traz. Ele traz isso como vapor dos vapores. Ou seja, é algo que não tem substância. Basear a identidade individual nessas coisas vai fazer a pessoa ficar doente mental, praticamente. Entende? Então é importante entender o que o texto realmente diz. Essa questão do vapor, Evelyn, o vapor dos vapores. Um mundo efêmero, cheio de tendências, elementos puramente artificiais. E aí o texto alertando, então, em tentar construir uma identidade baseada em outras coisas mais sólidas. Porque isso daí é o vapor do vapor, é a ilusão da ilusão. Tá? Um outro ponto aqui que é trabalhado no versículo 3, no caso no versículo 1, falando acerca do autor, Kohelet. Né? Então o versículo 2 tratando então da questão da vaidade, o vapor dos vapores. E o 3, o lucro e o trabalho, relação, então, custo-benefício. Quer dizer, você trabalhou, se estressou, mas qual que é o seu proveito de tudo que você fez debaixo do sol? O que sobra no final das contas? O verso fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. O termo para proveito, hitron, um termo comercial, ou seja, o lucro líquido, a sobra, aquilo que vem como resultado final, entre aquilo que você gastou para trabalhar, o que você fez, todo o empreendimento, e aí o que sobra, o lucro líquido daquilo. Entendeu? Ou seja, após todo o estresse, horas extras, desgaste emocional, perda de tempo, o que realmente sobra que seja substancial, que não seja o vapor dos vapores? Entende? Ou seja, essa expressão também é debaixo do sol, é a própria perspectiva do livro numa visão horizontalizada, materialista, que não considera a eternidade e nem intervenções divinas. Então, temos aí uma perspectiva completamente materialista. O que sobrou materialmente falando? Entendeu? Pode ser que muitas coisas tenham sobrado, mas os valores materiais não são eternos. O que se vê passa, o que diz as Escrituras? Mas aquilo que não se vê é que de fato permanece. Então, muitas pessoas hoje sofrendo com insônia, síndrome de burnout, porque trabalham para comprar coisas materiais, tentando preencher o vazio, perseguindo o vapor dos vapores, ilusões, perseguindo então todas as formas de satisfação imediata, coisas que mudam, nunca permanecem, e colocam a sua identidade nessas coisas. Muitas vezes, para obter validação externa, para obter as impressões favoráveis das pessoas. Simplesmente Eclesiastes nos mostrando aqui que devemos questionar o lucro líquido do que sobrou. Entendeu? Ao final, o resultado final de tudo. Foi vaidade de vaidade. E tem alguns que trabalham e não recebem nada. Entende? Qual que é o proveito disso? Então, é um livro que, de certa forma, é realista. Ele desconstrói essas narrativas de falsa segurança, que as pessoas se apoiam. Meu dinheiro está seguro, né? Mas nem o dinheiro da rainha da Inglaterra, de qualquer outro magnata mundial, estava seguro num banco, determinado banco XYZ. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões corroem, mas ajuntai para vós tesouros no céu. O que de fato é eterno, o que é transitório? Então são questionamentos que aparecem a partir da leitura do versículo, ou desses versículos. Então desconstruindo falsas seguranças
E aí focando então no que realmente importa por omissão. Então, se tudo debaixo do sol é passageiro, e está constantemente mudando, e é um vapor que você acha que consegue conter, controlar, ou então acha que é alguma substância viável para estar baseando identidade, a lógica de tudo isso é simplesmente o livro mostrar, então, que essas coisas que tem debaixo do sol são passageiras. Nada disso importa, ao final das contas, e nem o que sobra disso. Então, essa é a reflexão. Existem também, quando olhamos para esses versículos, principalmente a partir das lentes ali da sociologia, da psicologia moderna, você tem aí esse manual de sobrevivência. Então, o que quer dizer? Pessoas hoje com crise de identidade, por questão de validação, busca por status. Então, ele usa os títulos lá, né? Filho de Davi, rei, pregador, o ápice do status social, o influencer, digamos assim, que está no topo, que tem autoridade para ensinar XYZ para as pessoas, que convoca a tal da Assembleia, só que usa esses títulos para dizer que, mesmo no topo, a visão é de vapor. Entendeu? Quando vem a epifania, o cara vai lá e se mata, porque vê que não tem substância, não tem nada palpável e firme o suficiente que dê para basear alguma coisa. Entendeu? No mundo contemporâneo, o que existe? Ditadura, vamos colocar aqui do LinkedIn, de bio de Instagram, porque as pessoas definem o que elas são a partir dos cargos, a partir daquilo que elas fazem, a contribuição delas, os diplomas de mestrado e doutorado que tem, os PhDs da vida, e aí tudo definindo a identidade individual da pessoa. Só que são coisas que são vapores, que é o que o livro ensina. Eu sou fulano de tal e etc, etc. Não, você não é, você está. Era uma compreensão que os judeus já tinham. Você está. Você não é nada disso, porque a coisa muda. Entendeu? Outro ponto também é o consumo versus a estética hedônica. Então você tem muito dessa questão da adaptação, as tendências, e aí a busca por um nível de estabilidade emocional. Entendeu? A pessoa tem que buscar o lucro, tem que buscar algo novo, a euforia, simplesmente de ter algo que poucos têm, né? E aí isso daí se torna esse elemento de validação externa, e a pessoa vai colocar tudo nisso. Mas aí se transforma em algo comum, em algo que é vaidade. Então, no mundo contemporâneo, o que a gente tem, por exemplo, o tal do marketing digital. É desenhado para continuar caçando o próximo. E aí continua. Então, quando se diz que tudo é vaidade no capítulo, então, principalmente no versículo 2, simplesmente ele está ensinando que devemos de fato aproveitar e tal, mas sem esperar que essas coisas deem um tipo de marca futura, um propósito último. Porque as pessoas, infelizmente, elas vão ter as coisas, mas elas vão colocar o ser delas nisso. Onde está o teu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Não é só na terra ou no céu, né, simplesmente. Mas a questão de simplesmente as pessoas buscarem, então, terem a liberdade de aproveitar as coisas, mas que elas, infelizmente, colocam e dão um propósito último à vida delas a partir daquilo. Então, se você sabe que o objeto é vapor, não se desespere quando ele desaparecer. Ou quando perder a força, ou perder graça, porque é vapor. É você enxergar as coisas como elas são, de fato. Vaidade, vapor. Entendeu? Coisas passageiras. Um outro ponto, principalmente aqui no verso 3, né? A busca, então, frenética pela tal da produtividade. Né? Tempo é dinheiro. Então, dentro do mundo comercial, o tempo, principalmente, vai ser medido em virtude do nível de produtividade que se tem e otimização de tempo, porque tempo é dinheiro. No hebraico, amal refere-se a um esforço que gera exaustão, muitas vezes sem um propósito claro. Então, a pessoa se esforçando no limite, perdendo a sua energia. E tudo por quê? Porque, infelizmente, tem que continuar na busca desenfreada do tal do fardo da performance, continuando para agradar XYZ dentro da sociedade, buscando validações externas, entendeu? Muito cara por aí, meio que dando a vida, mortal triplo carpado, para mostrar que tem XYZ de bênçãos materiais, para mostrar e conquistar, né, as mulheres aí que estão interessadas em dinheiro, entende? Então, muita coisa que a gente vê atualmente, né, as pessoas dando a vida, às vezes por artistas,
entendeu? Seus influencers, que no fim das contas não passa de idolatria, colocam a vida, a existência, colocam-se até em risco, né, por essas coisas, e simplesmente uma sociedade que se esforça, mas não tem um propósito. E o que é visto como propósito é vaidade, é vapor também. Então a sociedade do cansaço, né? Aquele filósofo, né? O Byung-Chul Han, que falava dessa questão. Entendeu? Fora as coisas líquidas, né, que se diz, quando se vê ali no versículo 1 e no versículo 2, vapor, fumaça, sopro. Entendeu? Um negócio assim bem diferenciado. Porque o líquido, ele pelo menos se amolda, né? Mas o vapor está em oposição. É outra coisa diferente. Então aqui, ao invés de colocarmos uma sociedade líquida, ele vai além. É uma sociedade do vapor. Então, o líquido, pelo menos, você consegue ali dar uma forma, né? Mas o vapor não. Ele simplesmente se vai e é tão rápido que simplesmente desaparece assim que a pessoa o avista. Então é um conceito interessante que vem sendo trazido pelo livro, porque ele vai mostrar esse ponto que as pessoas realmente elas buscam uma autoexploração dentro de objetivos que não são claros. Tá? Isso daí vai marcar o tempo das pessoas, o sentimento delas de culpado, que vai estar sendo desenvolvido. Então qual que é a lição do verso 3? É uma pergunta retórica, que serve como um tipo de freio de mão para as ações das pessoas de trabalharem, e o objetivo delas são coisas totalmente vazias. Pode ser momentaneamente que tenha alguma substância para elas, mas na verdade no fim é vapor, não vai sobrar nada. E é interessante ver como ele começa o livro e a forma que ele termina, porque lá no final ele vai dizer que de tudo que se tem dito e ouvido, a conclusão, a suma, quer dizer, o supra-sumo, a nata teme a Deus e guarda os mandamentos. É só isso que tem substância. É só isso que tem solidez de fato. Porque todo o resto que sobra, as pessoas elas não vão ter condições de controlar isso. Não é algo perene que dura. É algo que simplesmente se desfaz. Entendeu? O Tiago fala, né, que é vossa vida, sois apenas como um vapor que aparece e logo se dissipa. Quer dizer, a própria vida humana é uma vida breve. É uma vida que se desfaz. Né? Do nada, que nem diz aquele programa lá do Discovery Channel, Mil Formas de Morrer. Né? Há tantas formas de morrer que é um verdadeiro milagre ainda estarmos vivos. E existem até correntes psicológicas, né, desses estudos que se chega a perguntar, né, não o porquê que as pessoas morrem ou então dão fim à própria vida, mas perguntam por que nós ainda estamos vivos. Se pergunta, né? Então, essa pergunta do versículo 3 é o que você ganha com esse desgaste todo? O que sobra no final? Então, a lição aqui muito longe de preguiça, porque tem que analisar lá com Provérbios. Tá muito longe de preguiça, mas a questão é priorização. Entendeu? As pessoas, elas priorizam coisas que, quando você vai ver, não tem nenhum tipo de solidez. E aí o resultado final debaixo do sol é o mesmo para todos. Então, fora o que é o cumprimento dos mandamentos de Deus, entendeu? Temer a Deus e etc. O que sobra, no final de tudo, debaixo do sol, apresenta o mesmo resultado para todos. Quer dizer, a qualidade do caminho e a conexão com o Criador, para muitos, se torna muito mais importante do que o acúmulo de resultados. Entendeu? Então, a pessoa vai acumulando resultados, diplomas, etc, nessa busca frenética, a corrida dos ratos e tal. Chegou lá na frente, o que realmente importava se foi, e não tem mais como voltar. Não tem como refazer as ações. E aí ele já adianta aqui, ó, o que vocês estão buscando aí é tudo vaidade. É vapor. E vocês precisam que retornar a consciência de que quando vocês traçam um caminho longe do Criador, bem distante, o teu resultado não importa se você conquistou o mundo, etc. O teu resultado é o mesmo dos outros, de todos os outros. Porque não é aquilo que realmente permanece. O resultado final é a vaidade, é o vapor. Entendeu? Inclusive o vapor dos próprios ímpios quando forem destruídos. Então é analisar o todo para poder chegar a uma conclusão. Então, na medida que a pessoa ela busca Deus, ela gasta tempo, ela vem trazendo todo esse conhecimento, né? Essa busca pelo conhecimento de Deus, a prática das boas obras, entendeu? A guarda dos mandamentos. Isso sim é construir na rocha, é ouvir as palavras de Jesus e praticar.
Aí sim você tem, de fato, algo perene. Você tem um tesouro no céu, tem alguma coisa que realmente vale a pena. Entendeu? E que mesmo depois do juízo, do fim do mundo, e etc, seja lá o que as pessoas imaginem, e que está, obviamente, relatado assim, de uma forma mais precisa na escritura, o que quer que venha depois simplesmente passa, mas o resultado final permanece. Porque está alicerçado em quem permanece, né? Que é Deus, seu Filho Jesus Cristo e etc. Agora, se ela deixar esse caminho e simplesmente traçar um tipo de caminhada à parte desses valores espirituais, né, e de conexão com o Criador, daí acabou. Acabou, porque ela poderia até curtir um pouco essa existência, mas também é efêmera, também é passageira, também é um vapor, também é uma ilusão. E aí perde a eternidade. Então é uma escolha que as pessoas no fim têm que fazer. Então, se a gente fosse traçar um comparativo dentro do olhar de Kohelet, né, que é o pregador, com essa contemporaneidade de hoje, entendeu? Você tem aqui os erros modernos, ou seja, tentar solidificar o que é fumaça. Não tem como fazer isso. As pessoas tentam colocar como coisa sólida algo que não dura. Eles acham que o valor da vida é produtividade, mas a produtividade é o quê? É para ir pro lixo? É para ser queimado depois? É isso que é produtividade? Entendeu? As pessoas vivem como se o invisível não existisse, mas é justamente isso que é eterno. Então, elas colocam o sentido da vida toda dela dentro do sistema, ao passo que elas são instadas pela palavra de Deus a olhar para fora, entendeu? A pensar, meditar nas coisas celestiais e não no que se está vendo. Porque essa materialidade aqui já é a ilusão, já é a Matrix. E aí a lição final, que é a busca pelo minimalismo existencial, que é uma lição aqui dentro dos versículos. Daí vem a lição. É a hora de parar de acumular isso. Quer dizer, se todas as coisas são vaidade, né? E quanto mais as pessoas buscam isso, menos elas têm. O que acontece? Pare de acumular fumaça. E busque aquilo que é sólido de fato. Entendeu? Gerando então uma profunda paz, a busca então de quem não precisa absolutamente nada, de nada. E a pessoa que para, que desiste de tentar controlar aquilo que é incontrolável. Então essas seriam as principais lições do versículo, dos 3 aqui inicialmente.